Headshot 3, lei excepcional ou temporária. Ela tem um raciocínio específico para sua aplicação, previsto no artigo 4º do Código Penal Militar, teoria e exercício. Artigo 3º do CPM, lei excepcional ou temporária. Elas têm o mesmo funcionamento do Código Penal Militar, igual ao Código Penal. A lei excepcional ou temporária são chamadas de leis intermitentes, porque vigem durante um período. Elas têm a característica de serem autorrevogáveis, ou seja, não há necessidade de lei posterior que a revogue. Possuem o efeito da ultratividade de sua aplicação. Continuam a serem aplicadas a fatos praticados durante sua vigência, mesmo depois de autorrevogadas. Não há que se falar aqui em retroatividade ou irretroatividade. O ato criminoso não pode ficar impune, é uma questão de justiça. Lei excepcional ou temporária. Não há que se falar em conflito de normas, visto que à época do fato criminoso apenas estava em vigência a lei excepcional ou temporária. Lei excepcional, o conceito, é aquela que tem vigência durante um período de exceção, por exemplo, período de guerra, calamidades, um exemplo, inundações e etc. Vamos a um exemplo hipotético. Uma lei prevê, para um determinado período de guerra, que o ato de usar camisa vermelha é crime. Vamos ao exemplo. Nós temos paz, em 2016 é decretada a guerra, que ocorre até 2018. 2018 retorna-se à situação de paz. Durante esse período de guerra, tem uma lei que define como crime usar camisa vermelha. E em 2017, durante esse período de guerra, e com essa lei em vigência, alguém usa camisa vermelha e caracteriza-se o crime. Passa-se o ano de 2017, 18, momento de paz, quando advém a sentença relativa a esse fato de 2017. Nessa sentença, deve-se aplicar a lei que valia à época, que estabelecia como crime usar a camisa vermelha. Passemos agora à lei temporária. Conceito: é aquela que contém em seu próprio texto seu período de vigência. Então, tem o período de início e término. Um exemplo real: a Lei número 12.663, de 5 de junho de 2012, chamada Lei da Copa. Em seu artigo 36, fala: os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Um exemplo é o artigo 33, com o crime de marketing de emboscada por intrusão. Então vamos a esse exemplo. Lei da Copa, LDC, inicia em 5 de junho de 2012 sua vigência e termina 31 de dezembro de 2014. Imaginemos que em 2013 alguém cometa o crime previsto no artigo 36 da LDC, da Lei da Copa. Passa 2013, passa 31 de dezembro de 2014, onde a lei é autorrevogada, e em 2015 advém a sentença relativa a esse fato considerado crime em 2013. Essa sentença deverá aplicar a LDC, a Lei da Copa. Vamos a uma questões. Comando: julgue os itens a seguir relativos ao direito penal militar. A Lei Penal Militar, excepcional ou temporária, possui disciplinamento diverso do contido no Código Penal Comum, uma vez que preconiza de forma expressa a ultratividade na norma e impõe a incidência da retroatividade da lei penal mais benigna. Primeiro erro do item refere-se a utilizar a palavra diverso. Poderíamos ter utilizado aqui da mesma forma, né? Possui disciplinamento igual no Código Penal Comum. Aí estaria correto. Então, o primeiro erro é falar que é diverso, porque é o mesmo disciplinamento. O segundo erro é que falar em lei excepcional ou temporária é falar em retroatividade da lei mais benigna. Bem, não há que se falar em retroatividade da lei, seja mais benigna ou menos, nem de irretroatividade. Cabe o caso aqui de ultratividade, certo? Então, em que pese que esteja sobretaxado ultratividade, também é correto entender que está previsto de forma expressa no Código Penal Militar
e no Código Penal da mesma forma. Próxima questão. Tício comete um crime durante a vigência de uma lei temporária. A citada lei agravava a pena ao fato praticado por Tício. Na época de seu julgamento, tal lei já não estava mais em vigor. Diante da situação hipotética, diante da situação apresentada, assinale a alternativa correta. A resposta é a letra A, que diz: a lei temporária, embora decorrido o prazo de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ok. Aí vem a pergunta, professor, por que não pode ser a letra E? Vamos ler. Deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento, independente se mais grave ou não ao réu. O erro está em aplicar a lei vigente à época do julgamento. Seria a lei aplicada à época do fato, independente se mais grave ou não ao réu. Gostou? Dê seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se para receber a notificação de novos vídeos. Adicione um comentário público para fazer a sua pergunta ou propor melhorias. Apoie essa ideia. Um único curso completo e gratuito de Direito Penal Militar na internet.